Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. O vendedor de balões. Era uma vez um velho vendedor de balões que vendia os seus balões numa quermesse. Havia fama de que ele era um excelente vendedor e naquele dia deixava desprender-se um lindo balão vermelho, que enquanto subia nos ares atraía os olhares de vários jovens que correram na sua direção para comprar os seus balões. Junto dali, observando aquele movimento, havia um menino negro. De repente, aquele homem começa a soltar um balão branco, depois um balão amarelo, em seguida um balão azul. Observando aquele movimento, intrigado porque o homem retinha próximo a si um balão preto. Então aproximou-se daquele homem e perguntou: Senhor, caso soltasse essa linha com esse balão preto, ele conseguiria atingir altos planos como aqueles outros balões? E o homem lhe responde, compreensivelmente através de um sorriso, dizendo-lhe: não, meu filho, não é a cor que faz o balão subir, mas é o que tem dentro dele. Assim que possamos entender que não são as formas, não são as aparências, os contornos que nos fazem subir, elevar na vida, nos projetos que adotamos, mas o que temos em essência. Assim, com essa mensagem, nós abrimos o programa de hoje desejando a todos vocês a nossa gratidão e desejando que possam também se encontrar em paz, agradecendo essa companhia amorosa e amiga de todas as semanas, de todas as segundas, neste canal da Rádio Brasil Espírita. Hoje estaremos falando de um tema que diz respeito a todos nós, porque fala de um processo, de uma etapa da vida que só aqueles que partiram antes que não chegarão, que é o outono da vida, a maturidade ou a velhice. Nós achamos que só deveríamos nos preocupar com a velhice quando ela se nos apresenta e bate à nossa porta a partir dos anos que se seguem. Mas na realidade precisamos pensar em todas as etapas da vida, em todos os momentos. Para isso, para a reflexão dessa noite, nós vamos trazer uma narrativa muito bonita, trazida pela educadora Leda Jesuíno, uma educadora baiana que escreve lindamente e que compôs essa narrativa que está contida numa revista bem antiga de 2004, chamada Presença Espírita. Nesse texto, nesse artigo, ela traz um tema chamado Ao Cair das Folhas de Outono. Os antigos já costumavam comparar as diversas etapas da vida às estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, comparando cada etapa da vida como a primavera na infância, verão a juventude, outono a maturidade ou a fase adulta e o inverno a velhice. Aqui Leda Jesuíno nos traz uma narrativa, como nós colocamos, de uma forma muito profunda, metafórica, e nós vamos refletir a respeito desses aspectos que ela nos traz
Porque é muito importante nós olharmos e considerarmos o que cada etapa nos possibilita. Porque são experiências muito singulares, muito peculiares, e que nós temos muito que aprender com cada uma delas. E ela diz, quando no outono da vida a paisagem se descolore, um pouco como se as cores mudassem de tons e a música do universo acompanhasse essa harmônica transmutação, cai da árvore a folha que o vento faz bailar antes que ela chegue ao chão. E esse bailado tem o ritmo que o vento imprime, a depender do que percebe no seu ir e vir, no seu percurso ininterrupto de expandir e encolher, de ser e às vezes deixar de ser, transformando-se em nuvem que passa e perpassa, tomando formas para a visão daquele que ainda olha e ama as nuvens no jeito de Baudelaire. Aqui ela faz uma metáfora interessante, que a nossa interpretação fala a respeito dessas transmutações que acontecem com a chegada da maturidade e do envelhecimento. Esse descolorir, essas formas que se alternam, tem a ver com a passagem do tempo. Biologicamente, nós passamos e sofremos a influência e as injunções do tempo. Podemos cuidar da pele, fazermos os tratamentos que a cosmética possibilita, mas internamente as transformações que se sucedem no nosso corpo a partir dos anos que se seguem, isso não consegue ser retido ou contido. Ele flui com o tempo e flui ao sabor do vento. Naturalmente, depende também da forma que esse vento imprime. Esse vento impresso tem a ver com as nossas atitudes ao longo da vida. O que fazemos com este corpo ao longo dos anos? E aí ela nos diz, e é quando cai ao solo que a folha, não se sentindo mais tão à mercê do vento, percebe-se mais serena e começa a sua saga de maior amarelecimento, deixando na sua trajetória a beleza daquele tom mágico que o verde oferece aos olhos humanos ansiosos de beleza, harmonia e placidez. Aquileda fala, por exemplo, do ardor da juventude. Quando estamos ainda presos na árvore, folhas verdes que somos, ainda nos empolgamos com esse ritmo frenético da vida, que proporciona esse fulgor, essa euforia que é própria da energia da infância e da juventude. Mais uma vez ao solo, quando chega a maturidade, o nosso ritmo não é mais o mesmo. O tempo tem um curso e um percurso diferente, mais lentificado, que nos possibilita um olhar mais aguçado ao nosso entorno. Eis a chegada da maturidade, que possibilita, como ela nos fala, através dessa simbologia e dessa metáfora tão bonita, não se sente mais, uma vez ao solo, essa folha, ao sabor do vento. Não se deixa mais, às vezes, influenciar pelas ondas que tentam nos impulsionar e nos impor determinados padrões. Porque na madureza, na maturidade, nós passamos a ser seletivos, porque já entendemos aquilo que nos faz bem daquilo que não nos faz. Então não ficamos tão à mercê das opiniões alheias, por exemplo, porque já repousamos o solo do nosso entendimento na certeza e na convicção daquilo que nos apraz, daquilo que nos faz bem. E ela segue. Inicia-se o seu processo de envelhecimento com aquele tom de amarelo que se vai cada vez mais tornando marrom, como se de cinzas de pó fossem tocadas e pelo sol morno fossem beijadas. É aquele momento também que ao mesmo tempo para alguns pode ser melancólico, quando há a constatação dessa transmutação e a certeza de que o tempo tem uma força inexorável, que nos arrasta nessa direção contínua para frente. Mas há quem veja gratidão nisso e que olhe para cada marca, cada transformação que o corpo apresenta, com a certeza de que viveu experiências ricas que lhe enriqueceram a alma.
E aí ela segue, significam muito na paisagem, como se gritasse que falta agora o vigor que tonifica o coração. Assim, muito importante se faz num instante da vida em que nós também lidamos muito com perdas. Perda de vitalidade, perda de agilidade. Nós passarmos a adotar posturas e pensamentos que possam aquecer o coração, para que essa balança das perdas e das conquistas não se torne desigual. Porque quando as perdas começam a ser muito mais numerosas, elas tendem a afetar profundamente nosso estado de ânimo. E aí ela segue, quando caída no solo, sozinha e plena na sua velhice, impregna o olhar do poeta de melancolia e enche de lágrimas os olhos dos apaixonados. Tão sofrida ficam as nossas folhas que se encolhem e as suas nervuras ficam uma a uma marcadas, e a depender das suas formas, o envelhecimento vai-lhe deformando as bordas. Dependendo da forma como nós conduzimos a nossa velhice, o nosso envelhecimento, essas bordas podem sim ser deformadas. Por isso que é importante investir naquilo que a ciência da gerontologia e da gerontologia fala de capital de saúde. Um capital de saúde que não é apenas a saúde do corpo, é investir em boa alimentação, em exercícios físicos, mas nutrirmos emocionalmente dos bons sentimentos, das boas memórias. Porque lá adiante, quando os nossos passos estiverem mais lentos ou quando não pudermos mais caminhar, vão nos restar essas lembranças que nos permitem esse voo, esse passeio, essa viagem das boas memórias que nos restam. Então, que possamos, durante esse processo de construção da nossa história, não juntarmos coisas, não colecionarmos coisas, porque aqui elas ficam, mas que possamos colecionar boas memórias, boas vivências, boas experiências, porque isso nos acompanharão por toda a vida. Ainda guardando um pouco do verde, parecem dizer-nos que de outros momentos ficam as lembranças e muitos instantes tão seus ainda estão retidos nas suas nervuras amarelecidas. O vento que as embalava e com elas cantava a sua balada, no aflar das folhas, agora os leva de um lugar para outro, arrastando-as quase pelo chão, e às vezes de terra batida, outras de árido cimento. Esse vento que embalava e cantava as baladas no aflar das folhas, nós podemos considerar que ela refere a essas memórias. Às vezes, essas memórias podem ter a marca, podem ter o símbolo do chão de terra batida ou árido de cimento. São aquelas memórias que nos acompanham às vezes e que falam de experiências muito sofridas, muito doídas, mas que mesmo assim fazem parte da nossa história, lembrando que vivemos experiências que são necessárias e importantes para a nossa própria existência. Vivemos nem sempre aquilo que gostaríamos de viver. E também vivemos experiências e transitamos com pessoas as quais também nós não podemos escolher, digamos assim, mas que são necessárias e importantes para compor a nossa história e nos ensinar algo. No chão caídas, as folhas do pé de acácia parecem abatidas pelo tempo. O tempo e o vento as trouxeram até este solo que costumavam ver só de longe, quando balouçavam nas tardes calmas, ao sopro de suaves brisas. Ela faz uma metáfora muito bonita aqui, nós interpretamos como aquela fase da juventude, da mocidade, ou quando ainda estamos naquele comecinho da fase madura, em que achamos às vezes que o envelhecimento está tão longe de nós. Nós observamos esses movimentos
as experiências de outros que já estão nessa fase e que convivem conosco, e quando são envelhecimentos bem-sucedidos, nós dizemos: eu gostaria de chegar nesta fase assim. Produtivo, criativo, independente, autônomo. Nessa fase que parece tão distante esse olhar, nós ainda sentimos a segurança, porque as folhas balançam, mas ainda se encontram presas nas árvores, ou seja, ainda temos a certeza da firmeza da saúde, da robustez, da energia própria da juventude, que nos permite realizar inúmeras coisas, inúmeras conquistas. Este chão que parecia tão distante no tempo é agora sua realidade. É a constatação, porque às vezes a passagem do tempo para nós ela passa imperceptível. Nós só sentimos às vezes o peso do tempo sobre nós, sobre o corpo físico, quando ele começa a dar sinais de que não está respondendo aos nossos anseios. Aí nós vemos que o corpo está transmutando e que a velhice, a maturidade está batendo à nossa porta. Nesse sentido, nós podemos ter duas posturas: acolhimento e serenidade, ou desespero e revolta. O medo de envelhecer, que traz íncito, talvez, a possibilidade também do medo de morrer. Porque caminhar rumo ao envelhecimento e permitir-se esse movimento natural da vida é permitir-se a possibilidade também de se chegar a atingir esse ciclo do nascer e do pôr do sol. Lembrando que é só uma passagem para uma outra oportunidade de se viver de uma outra forma, que é o portal da morte, que nos abre campo para a certeza da imortalidade. Este chão que parecia tão distante no tempo é agora a sua realidade. O tom de sua cor agora é às vezes avermelhado, de um vermelho sofrido e baço, mas na maioria das vezes amorronzado, pois banhadas estiveram na poça de lama, que por certo de novo as espera. O vento sopra, ora suave, ora forte, porém não ousa levá-las muito longe. Agora são muitas espalhadas na grama, verde do jardim. Parecem pingos de tinta marrom no verdejante campo, que se estende ao longo de um espaço de 20 metros de vida. Não mais bailam, mas é ao sabor do vento que se locomovem, e ao sabor do tempo se transmutam em forma, cor, viço, força e beleza. Essa é uma forma de entender o envelhecimento de uma forma bonita, poética, entendendo que junto com cada traço, com cada mudança que o nosso corpo impera, vem por trás essa bagagem infinita de experiências, de amadurecimento e de crescimento. Não mais bailam, mas é ao sabor do vento que se locomovem e ao sabor do tempo que se transmutam. A mulher, nos seus 80 anos, curvou-se com muita dificuldade. Conseguiu alcançar no chão uma daquelas folhas. Colocou-a bem ajustada nas suas mãos e contemplou-as ambas. Dos olhos sem brilho, de olhar vago, lágrimas desceram, sulcando a pele sem viço, amarelecida e rugosa. Uma nova folha caía bailando no ar. Sem dúvida, era outono, anunciando pelos ventos como a estação mais serena de todos os tempos. Com essa linda crônica de Leda Jesuíno, nos traz uma reflexão sobre esse outono da vida, onde nessa etapa, parece não, mas a natureza verdadeiramente nos convida a essa introversão. Não é por acaso.
Porque no instante em que o nosso corpo se transmuta, modifica, todas as janelas projetadas para o mundo, a partir da explosão da carga dos neurônios, quando se é criança, quando se é bebê, onde todos os sentidos são aguçados para experienciar o mundo e aprender com ele. Na fase do outono da vida, todas as comportas vão fechando paulatinamente. Já não escutamos como antes, já não enxergamos como antes. Nossos passos se tornam mais lentos, nos tornamos naturalmente introspectivos. É um convite a esse entrar para dentro. É um preparo para essa nova etapa do inverno da vida, que por si só, sendo inverno, não significa dizer que não haja luz, porque nele está impregnado a luz da sabedoria e da compreensão de tantos importantes aspectos da nossa existência e da nossa vida. É a natureza nos preparando para esse momento final, para esse fechamento de ciclo, de etapa da vida, para que depois, atravessado esse portal, possamos resplandecer nessa plenitude de conhecimento e de aprendizado que a vida nos possibilita. Por isso, nesse contexto, é tão importante o privilégio do tempo e é tão importante o privilégio do hoje. Porque tudo o que fizermos hoje repercute naturalmente no amanhã. Enquanto nós investimos nesse capital de vida, nesse capital de saúde, nesse projeto que podemos abraçar como nossos projetos de vida, nós viveremos cada estação da nossa vida, aproveitando tudo que ela puder possibilitar e agindo com responsabilidade. É natural que nas primeiras estações nós não tenhamos a maturidade necessária para usarmos do bom senso. Quem dera tivéssemos o vigor da juventude e a sabedoria da velhice. Como nós poderíamos aproveitar? Mas tudo no seu tempo, tudo do seu modo, tudo com a sua peculiaridade que é própria, mas que acaba por nos trazer nesses ciclos de vida que se repetem com as experiências da reencarnação, vivermos cada etapa novamente, sempre acrescentando de entendimento e de aprendizado e de sabedoria, não é por acaso. A célebre frase de que ninguém é tão jovem que não possa ofertar, nem tão velho que não possa receber. Existem jovens extremamente sábios na condução de suas vidas, bem como existem pessoas que transitam na madureza e na velhice e que ainda não despertaram para a sabedoria da forma de se viver. Mas todos têm oportunidades iguais de aprendizado. A respeito da oportunidade do tempo de hoje, nós trouxemos uma reflexão do livro Da Esperança, que é um livro de Emmanuel sobre a psicografia de Chico Xavier, onde ele vai nos dizer, nessa mensagem chamada Tempo de Hoje, a seguinte questão: andai enquanto tendes luz. Uma fala de Jesus, registrada por João, capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na Issa, amadurecido pela experiência, para avançar mais. É uma fala contida no capítulo 20 do Evangelho, o item 3. E aí segue Emmanuel. Hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se.
ou assumir uma decisão de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Isso tem a ver com sabedoria. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade de meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estivesse ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam-se micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a todos nós em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele ou partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno de conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã é bondade do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Essa mensagem sábia de Emmanuel é um convite à reflexão e é um convite para que possamos usar desse entendimento para otimizarmos o nosso tempo, investirmos no nosso capital de vida, no nosso capital de saúde, no nosso capital espiritual, para que lá na frente, no outono e no inverno da vida, possamos colher os bons frutos de todas essas experiências bem-sucedidas e bem aproveitadas. Assim, com essas mensagens que aquecem os nossos corações, nós damos por encerrado o programa de hoje, sem antes agradecer, mais uma vez, essa companhia generosa de todos vocês, que nos abraçam com tanto carinho, com tanto amor, e que nós sentimos no coração essas vibrações amorosas. Rogando a Deus que todos possam ter uma semana de muita paz e de muita luz, aproveitando o seu tempo de hoje, de cada dia, da melhor forma que puderem. Também fazendo esse convite semanal para irem lá conhecer os diferentes programas existentes no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, também no canal do Facebook, na página, do Facebook, e também no site da Rádio Brasil Espírita. Vão lá, conheçam os programas, as enquetes, as sugestões de músicas espíritas, as quais nós conhecemos tão pouco, e existem tanta coisa boa sendo produzida pelos nossos artistas que nos trazem entretenimento e mensagens ao coração. Então vão lá, conheçam esses programas maravilhosos, que têm um leque de oportunidades e de variedades infinitas e que nos trazem essas mensagens consoladoras que tanto necessitamos para a nossa alma. Grata então mais uma vez pela doce companhia de todos. Que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Grata pela companhia, beijo no coração e até semana que vem. Muita paz para todos vocês.